Bom dia, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos novamente para mais uma devocional, né? Como sempre, eu já escolhi um hinozinho aqui para a gente louvar a Deus juntamente. E hoje é dia de folga na Raposa, então tem bastante coisa para preparar para a gente, né? A história dos batistas está saindo, vou pegá-lo desde a Reforma até os dias atuais, então é bastante coisa, bastante conteúdo. Estou catalogando conteúdo e procurando e arrumando a melhor forma de conseguir passar. Além disso, estou com uma ideia de fazer um podcast e a história do Dogma também vai sair. Essa semana eu devo começar a gravar os primeiros episódios, né? Eu devo colocar de repente alguns trechos no Instagram, porque é grande, sabe? Mas vamos começar louvando a Deus primeiramente, né? Já refúgio a glória eterna. Calma aí. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Se breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim já chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, em seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que agora ele fulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regirá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Os gemidos triunfantes em fulgor irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. E exatamente assim começamos nossa semana de devocional. Espero que a semana anterior tenha sido boa, que vocês tenham gostado, o final de semana tenha sido bom, que vocês possam ter ido na igreja. E a gente falou sobre o Salmo 84, na igreja que eu tenho ido, e conversamos sobre as nossas responsabilidades, né, como cristãos no mundo atual. E vamos lá. Hoje é o nosso, se não me engano, 24º dia, certo? 1 Samuel 2,9. Ótimo. 1 Samuel 2,9. Primeira Samuel 2,9. Primeira Samuel, capítulo 2, versículo 9. Se a minha versão estiver diferente, como eu sempre falo, é porque eu estou usando a King James. A King James era um pouquinho diferente às vezes, porque ela foi uma das primeiras bíblias transcritas para o rei Tiago, certo?
Então, 1 Samuel 2,9 fala o seguinte: ele guardará os pés dos seus santos e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Novamente, ele guardará os pés dos seus santos e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Vamos lá, vamos entender primeiramente o que Deus quer conosco, falar conosco. Vamos fazer primeiramente uma palavra de oração, onde a gente possa estar abrindo nosso coração, né? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje podemos estar aqui, podemos falar contigo, podemos ter essa liberdade de comentar acerca da tua palavra, Deus. Senhor, mesmo que tempos ruins cheguem, a gente sabe que tu sempre tem estado conosco e sempre tem nos ajudado, e foi assim no decorrer de toda a história, Deus. Tua palavra é imutável e teus caminhos são retos, Deus. Senhor, te agradeço pela noite de sono, te agradeço pela bondade, te agradeço porque ontem pudemos congregar, trabalhar, porque o Senhor esteve ali nos abençoando e tem nos ajudado. Agradeço também pela vida de cada irmão que só pela oportunidade de estar assistindo, Pai, é relevante, Pai. Também agradeço pela saúde de cada irmão e porque tem estado com cada irmão. Abençoe-nos, ó Pai, e agora que nossos corações, nossos ouvidos sejam abertos, Pai, para que possamos plenamente entender e compreender a sua palavra. É isso que eu te peço, em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Vamos ler aqui, né? 1 Samuel 2,9 fala o seguinte, né? Ele guarda os pés dos seus santos, e essa é a promessa de hoje. Essa é a vertente que Charles Spurgeon quer falar um pouco. Leamos. Cuidado com os pés. Dia 24. O caminho é escorregadio e nossos pés são frágeis, mas o Senhor os guardará. Se pela fé obedientemente nos entregarmos a Ele como seus santos, Ele mesmo será nosso guardião. Ele não apenas ordenará a seus anjos que nos guardem, Ele próprio preservará nossos passos. Ele impedirá que nossos pés escorreguem para que nossas vestes não sejam contaminadas ou nossa alma ferida, e para que não venhamos dar causa de blasfêmia ao inimigo. Ele impedirá que os nossos pés vagueiem para que não enredemos nos caminhos do erro, nos caminhos da loucura ou nos caminhos mundanos. Ele evitará que nossos pés inchem por cansaço ou que tenham bolhas por causa da aspereza da extensão do caminho. Ele guardará nossos pés de ferimentos, nossos sapatos serão de ferro e bronze, para que, ainda que pisemos o fio da espada ou serpentes mortíferas, não sangremos e nem sejamos envenenados. Ele também arrancará nossos pés da rede, não seremos enredados pelo engano de nossos inimigos maliciosos e astutos. Com uma promessa desse tipo, corramos sem cansaço e caminhamos sem medo. Aquele que guarda nossos pés o fará de modo eficaz. Esse cuidado com os pés, na verdade, ele está querendo se ligar à ideia de que aquele que firmado está em Cristo, ele, por mais que passe por situações complicadas, ou por mais que passe por situações que ele poderia cair, quando você está firmado em Cristo, Cristo não o deixa cair, ele lhe ampara, ele está contigo e ele não te deixa errar. Mas isso só acontece se você estiver firmado em Cristo, firmado nessa doutrina do Evangelho. Ele fala uma parte muito interessante aqui, ó. Cada aspecto a gente vai acabar comentando, mas primeiro, ele guarda nossos pés do ferimento, nossos sapatos são de ferro e bronze, para que ainda que pisemos no fio da espada ou serpentes mortíferas, não sangremos nem sejamos envenenados. Quando ele fala isso daqui, a ideia, de Charles Spurgeon nesse momento é que, apesar dos percalços da vida e de, às vezes, armadilhas propostas que não sejam de nossos inimigos diretamente, mas de casos, você pode se encontrar no local e às vezes estourar uma guerra. É isso que ele está falando com o fio da espada. Como você pode estar no local e às vezes uma discussão, às vezes um problema surgir e você não conseguir desenvolver, não conseguir sair daquele local,
ou você não tem nada a ver com isso, mas você está naquele local. E serpentes é problemas que possam aparecer. Com isso, Deus está te revestindo de forma que você não seja envolvido ou seja afligido por esses problemas. Por mais que você passe sobre eles, você conseguirá passá-los, né? Ele evitará que nossos pés inchem por cansaço ou tenham bolhas por causa da aspereza e da extensão do caminho. Por vezes o caminho que seguimos na vida, ele é muito complicado, ele tem pedras, ele tem problemas, ele tem abrolhos, ele tem espinhos, ele tem complicações na vida que apenas Deus pode te auxiliar e apenas Deus pode te ajudar. Mas Charles Spurgeon tem falado aqui nesse devocional, baseado em 1 Samuel 2,9, que seus pés serão guardados, né? Se você se preservar e perseverar em santificação, por mais doloroso que seja o caminho, seus pés não incharão, não serão afetados por esses percalços da vida. Então, primeiramente, ele falou de problemas que possam aparecer, depois de problemas da vida comuns. E em terceiro aspecto, ele impedirá que nossos pés escorreguem para que nossas vestes não sejam contaminadas e nossa alma ferida, e para que não venhamos dar causa à blasfêmia do inimigo. Ou seja, se você está firmado em Deus, olha que interessante, ele está expondo em pontos. Nesse ponto ele fala o seguinte: se você está firmado em Deus, Deus é tão poderoso que se você se ligar a Ele, Deus pode te ajudar a não pecar, Ele pode impedir que você peque, né? A sua alma pode não ser contaminada, suas vestes não contaminadas, né, que é seu corpo, sua alma não ser ferida, ou não venhamos dar causa de blasfêmia ao inimigo, ou seja, não envergonhar o nome de Cristo, né? A blasfêmia é qualquer coisa que é contra Deus, certo? Qualquer ofensa contra Deus. Então, ele está falando por tópicos. Em último, ele fala, ele arrancará também nossos pés da rede, e não seremos enredados pelos enganos do inimigo. Nesse ponto, ele está falando sobre pessoas que querem te fazer mal. Situações que possam te complicar por conta de pessoas que efetivamente não gostem de você, o que é altamente comum, né? Sejamos sinceros, existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam. Então, quando ele discorre o texto, ele está apresentando 4 tópicos, né? O primeiro tópico, Deus é poderoso para que, se você se mantiver nele, ele pode te impedir do erro, né? Se você resiste o mal, ele foge de vós. Tendes cuidado, né? Ele impedirá que vossos pés vagueiem e não encontrem o caminho. Nesse sentido, ele está falando no segundo aspecto, que por mais perdido, por mais cansado, por mais difícil que o caminho seja, e pareça que você está perdido, Deus não te deixará desamparado, Deus não deixará que você fique sentindo dores quando percorrer esse caminho cheio de espinhos, pedras, caminho longo, entende? Deus te amparará durante toda a sua vida se você se permanecer nele. Mais um aspecto, que é o terceiro aspecto, ele guardará nossos pés com sapatos de bronze e ferro. Isso ele está falando uma alusão que Deus te protegerá de coisas que você nem viu, que você nem conhece. É aquele famoso livramento que você não sabe que teve um livramento, né? Situações que você pode não ter conhecimento e depois você, caramba, poxa, aconteceu isso tudo mesmo. Vou dar um exemplo. Ontem teve uma briga aqui num prédio, atiraram para cima, né? E estilhaçou na rua. Várias pessoas aqui no meu condomínio tiveram um livramento e nem souberam disso. Ficamos sabendo foi ontem, hoje de manhã, algumas pessoas pelo barulho, mas são situações da vida que nós nem poderíamos imaginar e Deus já as prevendo nos poupa. Quarto aspecto, ele não nos deixará ser enredados. Deus não deixará que sejamos enredados pelo inimigo ou por qualquer outro exemplo de coisas que podem ocorrer que hajam contra a vontade
ou que hajam contra nós, se tivermos e permanecermos em Cristo. Perceba que os 4 tópicos que ele levanta são altamente relevantes. Primeiro, a proteção de Deus com relação à sua saúde, ao seu local. Segundo, a proteção de Deus contra o seu desvio da fé, contra as blasfêmias, contra o seu erro, contra o pecado. Terceiro, a proteção de Deus acerca de coisas que você nem conhece o livramento de Deus. E o quarto aspecto, que é um dos aspectos que geralmente são mais ufanistas, né, as pessoas, é a derrota do inimigo, né? Pés não enredados acerca de condições que venham a ser infortúnias para a gente, né? Vou ler novamente. E hoje, infelizmente, eu não consegui fazer uma grande exegese, mas é também por causa da condição da rinite, né? O tempo mudou, infelizmente, acontece isso. Vamos lá. 1 Samuel 9:2. Ainda estou fungando e eu tenho odiado fungar enquanto estou gravando, porque fica esse barulho de sabe? 2:9, perdão. Então, nesses aspectos, se torna muito interessante entendermos que a palavra de Deus, ela é firme e eficaz, e essas promessas são para a sua vida, porque elas não são promessas que são específicas para Davi, para Abraão, para Isaac, para Jacó, como, por exemplo, a promessa de Abraão, far-te-ei uma grande nação, né? Aquela é uma promessa exclusiva para Abraão. Essa não. 2:9. E ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Vamos fazer um resumo rápido. Ele guardará os pés dos seus santos. A primeira parte, 2 aspectos. Se você se mantiver em Cristo, se mantiver na perseverança dos santos, procurando a sã doutrina, procurando os caminhos de Cristo e seus ensinamentos, entendendo que Cristo é seu Senhor e por conta disso você deve obedecê-lo, você não serve a lei, você serve a Cristo por obediência. E Cristo te mostra a lei. Tá? Então, dessa forma, ele guardará os pés dos seus santos. Guardará os pés contra quê? Contra o seu pecado e as suas chances de erro. Guardará seus pés contra as coisas que você não tem noção do que possam acontecer e guardará seus pés no caminho. O caminho é cheio de problemas, né? A vida é cheia de veredas ruins, mas Deus guardará você durante esse caminho. A segunda parte, e os ímpios serão silenciados na escuridão. Isso retrata a outra parte. Deus vai te proteger com relação aos ímpios e você não será enredado, você não será enganado, porque você permanecerá firme em Cristo. E quando as coisas ocorrerem, Deus estará contigo, porque cai na primeira parte de que o caminho é cheio de abrolhos. Abrolhos é espinho de flores, né? de vinhas, né? E pois pela força nenhum homem prevalecerá. Por quê? Não prevalecerá, porque pela força nós não somos capazes de alicerçar-nos acerca de todas as coisas que ocorrem, mas através da força de Deus, que é aquele que conhece todas as coisas e controla todas as variáveis, porque, como Tomás de Aquino falou, Deus é o governante e ele controla todas as variáveis e o seu grau de governo é impossível de conseguirmos compreender. É de uma perfeição absoluta. A absoluta perfeição é uma das provas de Deus, tá? Então Deus, em sua magnânima sabedoria, em sua presciência de todos os fatos, Ele guerreará. Então, pois pela força, você não vai conseguir prevalecer nesses aspectos, porque você não conhece muitas vezes esses aspectos, muitas vezes você não conhece o caminho, mas Deus o guardará e os seus pés serão purificados, serão cuidados. Espero que a gente possa ter aprendido com isso hoje, com esse versículo.
Agradeço a Deus porque conseguimos fazer esse pequeno estudo e estejamos prontos para cada vez mais estarmos na presença de Cristo e vivendo segundo o seu querer e sua vontade. Agora, com uma palavrinha de oração, a gente vai encerrar e tem mais 2 palavrinhas depois. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque podemos estar aqui hoje, podemos falar de Ti, do Teu amor, como mencionamos anteriormente. Senhor, mude nossas vidas para que estejamos sempre aliançados contigo, ó Pai. Não aliançados no sentido de sabermos que iremos para o céu, porque isso sabemos não por merecimento nosso, mas por graça infinita da Tua bondade, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Pai, para que, na verdade, sejamos capazes de permanecermos fiéis, permanecermos santificados, ó Pai, permanecermos na Tua palavra e no Teu querer, e isso apenas com oração e leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Deus, para que nossos pés não vacilem e não venhamos a errar, como falamos, que nossos pés não fiquem inchados, não fiquem doloridos por causa dos percalços, dos problemas da vida, Deus. Auxilia-nos para que consigamos passar pelos problemas, pelos espinhos, pelas pedras, de forma que sejamos preservados, ó Pai, em Ti, porque sabemos que a vida é dolorosa e é comum que hajam problemas. Senhor, também Te agradecemos, ó Pai, como compreendemos na pregação de Teu ministro Charles Spurgeon, pelos livramentos que o Senhor nos dá e muitas vezes não temos conhecimento, que o Senhor, em sua imensa bondade e misericórdia, seja bendito por conta disso. E agradecemos a Ti por todo e qualquer livramento, pelo sapato de bronze que tem nos dado, porque por vezes pisamos na toca da serpente ou no fio da espada e não sentimos mal algum, porque o Senhor tem nos protegido. Da mesma forma, Pai, também Te agradeço porque muitos se levantam contra a gente e o Senhor não nos deixa cair quando estamos permanentes e permanecidos em Ti. Quando queremos estar nos atentando à palavra, a Teu conhecimento e agarrados à Tua vontade, ó Deus. Ajuda-nos a perseverar, ajuda-nos a ter fé e a entender de Ti. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a viver mais de Ti, a sermos cada vez mais cristãos. É isso que eu Te peço e agradeço. E que a graça de Jesus Cristo, ó Pai, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre nós como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, agora e para sempre, ó Pai. Amém. Queria comentar com vocês o seguinte. Tive que fungar, porque eu estava muito... se você gostaria de aprender teologia, eu conheci a IBTEC. A IBTEC é um instituto que ela tem cursos de teologia e ela pode te proporcionar alguns cursos, e são cursos aprofundados, né? O reitor da IBTEC, ele é filiado à IPB, então você vai ter uma teologia reformada, né? Você vai estar estudando acerca da cristologia, soterologia, pneumologia, história da igreja, compreensão textual, né? Isso tudo é muito importante numa visão reformada, porque a visão reformada ela busca um conhecimento acerca dos fatos e acerca da exegese. É a Bíblia na Bíblia, né? Como temos comentado aqui, a teologia reformada ela sempre vai se prender aos 5 solas, a ideia da total depravação, da perseverança dos santos que temos falado, da graça incondicional. Então devemos pensar, né, dessa forma. Então, se você está procurando algum curso, procurando se especializar, entender um pouco mais, entra em contato com o pessoal da IBTEC e procura saber um pouquinho mais, porque vale a pena, o pessoal lá é bem legal, tá bom? Agradeço a vocês e, se Deus quiser, hoje eu vou estar conseguindo gravar mais um vídeo. Essa rinite, ela ataca mais na parte da manhã e quando vai passando o dia, a gente consegue conviver. Então, acredito que à noite eu vou estar entrando e vou estar gravando.
Peço também a vocês que, se vocês estiverem no Spotify, vocês sigam @Pedro Suliano no Instagram, que é onde diariamente fazemos as lives. Além disso, peço que, se vocês estão no Instagram, sigam o Spotify Pedro Suliano e entrem no nosso canal no YouTube, que é Reformados, Fé Reformada Batista. Lá nós fazemos estudos expositivos e vamos fazer estudos históricos acerca de livros também, né? Então, com relação a isso, é apenas isso. Agradeço muito a vocês, meus amigos e meus irmãos, e até amanhã, se Deus quiser, quando eu estarei com a voz melhor. Ok?